matemática não é bicho-papão. Olá meninos, olá meninas, meus alunos do curso de Pedagogia da Onoeste. Olá, você professor, professora que deseja melhorar sua maneira de ensinar. Este é o canal Como Ensinar Matemática. Hoje, continuando com o assunto resolução de problemas, nossa segunda aula. Na outra aula nós falamos alguns conceitos, fizemos algumas reflexões sobre a resolução de problemas e eu falei que não adiantava palavrinhas mágicas, que para resolver problema não adianta nenhum truque, né, nenhum jeitinho brasileiro. Vocês já sabem que eu sou bem contra isso, né? Jeitinhos, truques, jeitos mágicos, não, comigo sempre dá certo. Não tem mágica. Matemática, ou a gente entende, ou a gente não faz, né? Então, mas entender é muito fácil e muito gostoso. Na resolução de problemas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que o problema está me falando e saber o que é que eu estou procurando. A maior reclamação dos professores é: os alunos não sabem interpretar o texto. Então vamos fazer como que a gente interpreta esse texto. Não adianta eu interpretar o texto se eu também não sei para onde que eu tenho que ir. O que acontece hoje em dia? A prática mais comum para a modelagem desse desenho, a modelagem é o aluno te dizer o que ele está pensando, né? É interessante que ele me diga o que ele está pensando, porque daí eu posso interferir onde ele está pensando. Porque não adianta eu interferir somente na hora da resolução da conta. Se ele estiver pensando de maneira errada, se ele estiver construindo esse problema de maneira errada, ele vai chegar no lugar errado, ele vai fazer uma conta certa, mas com alguma coisa errada, né? Foi o exemplo que eu dei da outra vez, onde aparece a palavra ganhei, mas não é uma soma. Então, essa construção da ideia é que está errada, né? Se ele for por aí, grifando a palavra ganhei e achando que basta fazer uma adição. Agora, essa modelagem, qual é a prática que está se fazendo hoje em dia? Desenha, faz do seu jeito, faz do seu jeito. Esse faz do seu jeito é muito complicado, porque senão o aluno ele tem que ficar toda vez inventando a roda. Se ele tem um problema para fazer e ele vai desenhar, porque ele não consegue resolver se ele não desenhar para visualizar aquilo que ele tem, ele não se apropriou daquele conhecimento. Eu só me aproprio daquele conhecimento quando eu consigo generalizar. Tá? Então, isso é Piaget. Eu tenho que fazer esquemas mentais de generalização para poder resolver o meu problema. E usando linguagem matemática, a Base Nacional fala isso, usando linguagem matemática. Então não adianta só eu fazer desenhos e esquemas malucos que só eu entendo. Usar a linguagem matemática significa alfabetização matemática. Eu preciso me comunicar socialmente de forma matemática. Do mesmo jeito que eu me comunico pela escrita, pela leitura e escrita, eu me comunico matematicamente. Tá? Então, o que eu faço? Eu uso um método que eu chamo de método das caixinhas. Os alunos brincam falando que é caixa mágica, né? Mas eu batizei de método das caixinhas, porque tudo a gente coloca numa caixinha. Para que o aluno consiga visualizar e fazer um esquema mental daquelas informações. Vamos ver na prática o que isso significa. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então vamos lá. Os primeiros problemas que aparecem, aqui no estado de São Paulo a gente usa o EMAI, eles usam o EMAI, que é um programa, Educação Matemática dos Anos Iniciais, que usa as ideias de Verneau, né, dos campos conceituais. Só que Verneau, ele desenvolveu uma resolução de problemas com situação inicial, situação intermediária, situação final, que eu acho muito complicada. Eu acho que às vezes mais complica do que ajuda. Tem gente que usa, tem gente que gosta. Eu não gosto. Eu desenvolvi outros esquemas que eu acredito, já usei e acredito que sejam mais fáceis. Então, como é que eu coloco? Vamos colocar a primeira ideia que aparece, que é a ideia de composição. Então, tenho lá, tenho 3 bolinhas azuis e 4 vermelhas. Quantas bolinhas eu tenho? É lógico que no primeiro ano tudo vai ser muito, no
concreto. Então, você vai levar a bolinha vermelha, vai levar a bolinha azul, vai vestir o aluno de bolinha, vai desenhar a bolinha, vai fazer tudo que você puder para que ele vivencie aquela situação. Mas ele tem que avançar, ele tem que pegar aquela informação e generalizar. Aquilo que ele fez para resolver aquele problema, ele não pode fazer para sempre. Por quê? Porque se forem mais bolinhas, quer dizer, quando são 3 bolinhas de uma cor e 4 da outra, tudo bem, eu consigo desenhar. Agora, quando forem 15, 20, 50, 200 bolinhas, ele vai ficar desenhando 200 bolinhas azuis e 500 bolinhas vermelhas? Não tem cabimento ele fazer isso. Então, eu preciso de alguma outra estratégia que faça com que o meu aluno entenda o que está acontecendo e generalize essa informação para que da próxima vez ele não precise começar tudo do zero, que ele não precise inventar a roda todo dia. Então, como é que eu faço? Primeiro eu vou fazer esse desenho, né? Esse desenho de um esquema concreto, organizando as minhas informações. Então, eu coloco assim, tenho 3 bolinhas azuis e 4 vermelhas. As minhas bolinhas, elas vão para uma caixinha. Muito bem. A minha caixinha tem 2 partes, de bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Ok. Aqui eu vou colocar as minhas bolinhas azuis. Eu preciso desenhar 3 bolinhas azuis? Primeiro nós já fizemos desenhando. Ok, já entendeu? Mas agora vamos generalizar. Eu preciso desenhar 3 bolinhas azuis? Não. O que eu posso fazer? Simplesmente colocar o número. Então, aqui dentro, em vez de desenhar, eu vou colocar 3 bolinhas azuis. Do lado de cá, 4 bolinhas vermelhas. Eu preciso desenhar minhas 4 bolinhas vermelhas? Não. Então, o que eu posso colocar aqui? 4 bolinhas vermelhas. Simplesmente o número 4. O que eu quero saber? Eu quero saber o total. O total é parte dessa caixinha? Não. Então, ele vai aqui em cima, ó. E eu uso como pergunta um ponto de interrogação, tá? O ponto de interrogação é o que eu quero saber. Futuramente, vai ser o X, vai ser a incógnita. E ele vai perdendo o medo de achar essa incógnita. Depois eu construo a sentença matemática. Ah, e sentença matemática é antiga, não se usa mais. Como se isso fosse um sapato velho que a gente joga fora. Lógico que se usa sentença matemática assim, e ela é muito importante. Então, eu coloco aqui sentença matemática. Por que ela é importante? Porque ela é exatamente a linguagem matemática da minha alfabetização matemática que eu vou me comunicar com os outros. Então, o que eu sei? E aí, já preparando para a minha incógnita, eu já vou preparando meu aluno desde o começo. Eu coloco sempre a minha pergunta na frente. O que eu quero saber? 3 mais 4. Eu vou juntar tudo de dentro da minha caixinha e é isso que eu quero saber, tá? Aí eu vou fazer o algoritmo. É importante que eu trabalhe algoritmo, sim. A conta, ela tem uma maneira própria de ser feita. E é importante que o aluno aprenda isso. Então, eu tenho uma posição, algoritmo. 3 mais 4. 3 mais 4, 7. E respondo aqui, 7. E se tem pergunta, tem resposta. O aluno vai dar a resposta do problema. Quantas bolinhas eu tenho? Tenho 7 bolinhas. Ok. Ah, mas eu vou obrigar o meu aluno a fazer tudo isso? Não, você não vai obrigar seu aluno a fazer tudo isso. O aluno faz o que ele tem necessidade de fazer. Mas na sua lousa, você vai colocar esse esquema completo. Por quê? Porque quem pensa mais depressa vai pensar o que ele quiser. Quem pensa mais devagar, que precisa enxergar tudo isso, ele vai ter na lousa todos os elementos que ele precisa para conseguir resolver seu problema. Então, a sua lousa
é hiper completa. O aluno não. O aluno vai fazer do jeito que ele quiser fazer. Ele vai encontrar o seu caminho. Ótimo, seu aluno não é professor. Ele não precisa, ele vai encontrar o caminho dele. Você, professor, vai colocar tudo o que ele precisa para que aquilo aconteça. Então, ele não vai perder nenhuma etapa do seu raciocínio. Tá? E aí aqui, quando ele percebe que ele consegue fazer isso, ele consegue generalizar. Eu posso ter 3 bolinhas, 30 bolinhas, 500 bolinhas, 40, 500, do jeito que eu quiser. Ó, ele vai generalizando. Não tem problema. O problema não fica mais difícil porque o número é grande. Quando ele aprende a fazer com um número pequeno, ele faz com qualquer número. Tá? Outra ideia que eu tenho me batido muito. Por que começar com números grandes? Tem alguns materiais que já começam a trabalhar números imensos logo no primeiro ano. E eu fico me perguntando, para que isso? Para que isso? Ah, porque socialmente o aluno convive com um número grande. Tá, socialmente ele convive, mas na hora da resolução de um problema, por que é que ele tem que começar logo se apavorando com um número grande, que ele não dá conta de fazer? Então, qual a ideia que eu comparo? Tudo bem, socialmente você trabalha com número grande, mas ninguém aprende a dirigir usando um caminhão na ladeira. Não é? Muito menos um caminhão de ré na ladeira. Como é que você aprende a dirigir quando você entra na autoescola? Você aprende com um carro pequeno, no reto, e de preferência numa praça que não tenha muito movimento, que é para você não bater em ninguém. Ou como é que uma criança aprende a andar? Ah, aprende a andar andando, ela tem que fazer fazendo. Não. A criança, como é que ela aprende a andar? Você cerca ela toda de cuidados, né? Deixa ela ali num lugar macio. Você não deixa uma criança andando na escada para aprender a andar. Você solta o seu bebê na escada para aprender a andar? Não solta. Você coloca ele na sala, num tapete macio. Se puder, coloca até uma joelheira, que é para ele não se machucar. Né? Olha se não tem uma mesinha ali com ponta para ele bater a cabeça, para ele não rachar a cabeça. Um sofá que seja só redondinho e acolchoado. Você cerca o seu nenê de todos os cuidados para ele andar. E aí ele vai aprendendo a andar, ele vai se soltando, e vai andando em lugares mais difíceis, até que ele consegue andar na escada e ficar pulando na escada. Não é assim? Então, essas ideias de que socialmente ele convive com números imensos, não, ele só aprende a fazer fazendo, tem que fazer tudo junto e misturado. Eu não concordo. Né? Não apavora o seu aluno. Começa com coisas fáceis, coisas que ele dê conta de fazer, porque daí a autoestima dele melhora. Ele consegue fazer aquilo, ele consegue generalizar, e aí ele consegue trabalhar com números maiores, sem problema nenhum. Ele perde o medo. Se você colocar logo 500 bolinhas mais 250, ele já vai desistir. Ele fala, não, isso aí não é para mim, não. Ele já desiste, ele não consegue nem pensar. Né? Então, cuidado. O problema tem que ser desafiador, e o problema tem que ser estimulante, mas ele tem um ponto de desafio. Quando aquele desafio passa da capacidade do aluno, você perde o aluno, porque ele desiste. Então, você tem que desafiá-lo até onde ele for capaz. Se você desafiá-lo mais do que ele é capaz de fazer, ele vai desistir. Isso acontece com a gente também. Pensa um pouquinho na sua vida. Aquilo que você acha que é muito difícil, você desiste. Você só realmente enfrenta aquilo que você sabe que você vai dar conta de fazer. Senão você se desespera, chora, desiste, chuta e não faz. Criança é a mesma coisa, tá? Bom, então esse é o problema de composição. Qual a ideia de composição para transformação? Minha mãe comprou 2 pacotes de bala e em um sorteio eu ganhei mais 5 pacotes. Com quantos pacotes eu fiquei? Qual é a ideia da primeira para a segunda? Que a primeira, eles dizem assim, Vernon diz assim, que na primeira ideia eu já tenho 3 bolinhas vermelhas e 4 bolinhas azuis. Na segunda ideia, minha mãe comprou 2 pacotes de bala e depois, num sorteio, eu ganhei 5 pacotes. Então, essa transformação aconteceu depois. O estado inicial eu não tinha todos os pacotes de bala. Tá, para o aluno, vai mudar alguma coisa?
Como é que eu vou resolver esse problema? Então vamos lá, de novo. Meus pacotes de bala vão para onde? A caixinha. A minha caixinha vai estar dividida nos pacotes que a minha mãe tinha e nos pacotes que eu ganhei. Então o problema vai falar o quê? Minha mãe comprou 2 pacotes de bala. Para onde que vai esse 2? É total ou é parte? É parte. Preciso desenhar os pacotes de bala? Não. Eu simplesmente coloco o número 2 aqui. E num sorteio eu ganhei mais 5 pacotes. Mais 5 pacotes. O que eu quero saber? Com quantos pacotes eu fiquei. Tem diferença desse problema para esse problema? Deixa eu voltar aqui. Tem diferença desse problema para esse problema? Não. A maneira de resolver é a mesma. Então, pouco importa se no começo do problema eu já tenho os pacotes ou se eu ganhei o pacote no dia seguinte. Não é isso que está interessando. Então, essas ideias conceituais de estrutura do problema, eu acho que é muito interessante para nós, professores, para os pesquisadores. Mas para o aluno, para uma criança de 7 anos, 6 anos, pouca diferença faz se ele tinha um pacote no primeiro dia ou se ele ganhou no dia seguinte. Que diferença faz isso? O que interessa é o que ele já tem e o que ele tem que descobrir. Então, ele tem 2 pacotes, a mãe tinha 2 pacotes, ele ganhou mais 5 pacotes e ele quer saber o total de pacotes. Ué, mas isso é o que já estava fazendo no começo. É, exatamente igual. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Sentença matemática, algoritmo e resposta. Tá? Então, o que eu quero saber, o que é? 2 mais 5. 2, algoritmo. 2 mais 5, 7. Com quantos pacotes eu fiquei? 7 pacotes de bala. Ok? Coloca a resposta. Percebe? Ficar complicando muito, porque, não, um no começo eu já tinha, o outro no dia seguinte mudou a história. Que diferença faz? Não precisa complicar. O que interessa é olhar os dados do problema, saber o que eu tenho e localizar a minha pergunta. A minha pergunta é o total. Muito bem. Agora nós temos outra situação. Tenho 40 lápis verdes e alguns lápis amarelos. No total, são 60 lápis. Quantos lápis amarelos eu tenho? Então, veja, uma vez eu escutei uma professora falando assim, olha que legal, como o meu aluno é inteligente. Ele pegou, nesse problema, que fazia parte de uma sondagem, ele pegou o lápis verde e fez 40 tracinhos representando os lápis verdes. Ele foi lá e colocou, fez 40 tracinhos representando os lápis verdes. Depois ele pegou o lápis amarelo e foi fazendo tracinhos até chegar nos 60. E aí contou quantos lápis amarelos ele tinha. Olha como o meu aluno é inteligente. Realmente, seu aluno é muito inteligente. Só que ele está perdido na vida. Porque imagina, com 40 e 60 ele já teve um trabalho imenso para fazer. Imagina se ele tivesse 400 e 600. Ele ia ficar o resto da vida dele desenhando lápis. Né? Então, desenhar tracinho não resolve a vida de ninguém. Fora que essa coisa de desenhar tracinho, eu brinco sempre, né? O bonitinho da primeira fila desenha os tracinhos bem bonitinhos e tem paciência de desenhar 40 tracinhos. Aquele outro lá do canto, que tem déficit de atenção, que não para quieto, que é hiperativo, aí ele vai desenhar. Pronto. E aí quem que conta isso aqui? Nem ele vai contar, né? Então não adianta. Ficar desenhando tracinho, desenhando lápis, não resolve. Então vamos ver aqui. Tenho 40 lápis verdes e alguns amarelos. Onde eu vou colocar meus lápis? Na caixinha. Ok. Na caixinha. Lápis verdes e amarelos. Preciso desenhar os 40 lápis verdes aqui? Não. Vou colocar o número. Alguns lápis amarelos. Eu sei? Não, não sei. Então, o que eu vou colocar aqui? A pergunta. No total, são 60 lápis. O meu total vai do lado de fora. Né? Agora, eu vou organizar a minha sentença matemática. Sentença matemática.
eu sei que se eu juntar essas duas partes, eu vou ter o meu total, não é isso? Então, ó, 40 mais alguma coisa que eu não sei, vai ser 60. Como é que eu resolvo isso? Do meu total, eu tiro o que eu sei, sobra o que eu não sei. Eu vou tirar os meus 40 lápis. E aqui tem uma outra ideia que é bem bacana a gente já ir trabalhando com as crianças, que é a ideia do total que eu tiro a minha parte. Como é que eu trabalho essa ideia? Um jeito muito bacana de trabalhar é com palitos. Então, como é que eu faço? Eu tenho lápis verdes e lápis amarelos e tenho o meu total. Verde e amarelo, o total. Se eu tirar o amarelo, sobra quem? O verde. Se eu tirar o verde, sobra quem? O amarelo. Então, no meu total, eu tiro o que eu sei, sobra quem eu não sei. Uma maneira de fazer isso... Vou voltar aqui. Registrando. Então, eu tenho 2 mais 3, eu tenho 5. E aí eu pego de novo o meu palito aqui. 2 mais 3. Olha lá. 2 mais 3, eu tenho 5 palitos. Se dos 5 palitos que eu tenho, eu tirar o 3, quem sobra? O 2. Se dos 5 palitos que eu tenho, eu tirar o 2, quem sobra? O 3. Então, se dos 5 eu tirar o 3, sobra o 2. Se eu tirar o 2, sobra o 3. Do meu total, eu tiro quem eu sei, sobra quem eu não sei. Essa ideia a gente trabalha durante muitas outras situações. No dia a dia, você pode trabalhar com a chamada. Nós somos 30 alunos, faltaram 27, vieram 27, quantos faltaram? Então, nós somos 30 alunos. No total, total é aonde? É parte ou é lá fora? Lá fora, total, né? 30 alunos no total. 27 vieram. Quantos faltaram? Como é que eu vou resolver isso? Do total, eu tiro o que eu sei, sobra quem eu não sei. Ou, nós somos 30 alunos. Hoje faltaram 7. Quantos vieram? Mesma coisa. Do total, eu tiro o que eu sei, sobra o que eu não sei. Tá? Essa ideia é muito interessante de você trabalhar e desde o começo, até no pré, no concreto, com essa coisa de palitos. Eu tiro um, sobra o outro, tiro um, sobra o outro. Mas desde o primeiro ano, com certeza. E em várias situações. Vamos voltar lá para o nosso problema. Então, eu estou aqui. Isto. Então, 40 mais 6, eu sei que juntando aqui, eu vou ter o total. E aí, ou eu começo aqui direto. O que eu quero saber? Pego o total, tiro o que eu sei, sobra o que eu não sei. Se eu montar isso aqui com o meu aluno, eu já estou ensinando que eu estou passando para o lado de lá com a operação inversa. Né? Como é que eu descubro isso? Com a operação inversa. Olha como é que eu já estou fazendo a cabeça do meu aluno, preparando para as ideias que vão vir lá na frente, de expressão matemática, de equação, e que depois ele vai perder o medo, porque ele já sabe desde o começo. Eu já sei, isso aqui eu já fazia desde o começo. Né? Isso é sentença matemática, isso é linguagem matemática, isso é alfabetização matemática. É preparar a vida dele matematicamente, para que ele não tenha medo da matemática. Então, posso começar daqui direto? Posso. Faz o algoritmo, mesma coisa. 60 menos 40, 20. E aí coloca a resposta também, tá? Outra situação. Tinha 7 bolinhas de gude e dei 3 para o meu amigo. Com quantas bolinhas eu fiquei? Tá, então eu tinha 7 bolinhas de gude. Onde que eu vou colocar essa minha bolinha? Na caixinha. Então, a minha coleção de bolinhas vai para dentro da caixinha. Quanto que eu tinha? 7. 7 é parte ou é total? É total do que eu tinha. Dei 3 para o meu amigo. Dei 3 para o meu amigo. Quanto que eu tinha? Quanto sobrou? É a pergunta que eu quero. Então,
só vai sobrar um espaço de pergunta. Eu tenho 3 espaços, o total e as partes. Se eu já sei o total, só vai sobrar a parte que eu quero saber. Sentença matemática. Ah, mas esse problema é igual ao de cima. Esse problema é igual ao de cima. Sentença matemática. Aí posso começar por aqui. 3 mais pergunta é igual a 7. Ou eu começo direto. 7 é igual a 7 menos... Pergunta é igual a 7 menos 3. Faço o algoritmo. E dou a resposta do problema. E aí eu tenho uma coisa bem interessante para contar para você. Problemas de adição e subtração só tem 2 situações. Por isso que eu falei, quando estava na outra aula que eu mostrei aquele monte de nomes, que o nome não faz muita diferença. Porque problema de adição e subtração, eu só tenho 2 situações. Ou, vou pegar até a outra folha aqui, ó. Ou, aqui, eu sei as partes e quero saber o total, ou eu sei o total e quero saber uma parte. Você pode dar o nome que você quiser, mas problema envolvendo adição e subtração só tem essas 2 situações. Ou eu sei o total, ou eu sei a parte. Não tem outra, não tem outra. A hora que eu esquematizo o meu problema, ou você cai numa situação, ou você cai no outra. Tá? Vamos lembrar daquele problema que eu falei na outra aula? Ganhei, quando eu falei que palavrinhas mágicas não resolviam a minha vida. Então, ganhei 18 lápis e fiquei com 24. Quantos lápis eu tinha? Então, vamos de novo. Meus lápis vão para onde? Para dentro da caixinha. Ganhei 18 lápis. Tá. E fiquei com 24. Qual é o total aqui? 18 ou 24? 24. Eu fiquei, no final das contas, com 24, então 24 é o meu total. Eu ganhei 18 e tinha quantos antes? Aí a minha pergunta. Como é que eu vou resolver isso? Ó, ganhei 18 e fiquei com 24. Quanto eu tinha no começo? Olha como eu monto a minha sequência, como eu monto a minha sentença lendo o problema. Ganhei 18 lápis e fiquei com 24. Quanto eu tinha antes? Isso é alfabetização matemática, isso é leitura matemática. Por isso essa ideia. Sentença matemática não usa mais. Não usa porque você não sabe usar, tá? Se você souber usar a sentença matemática e para que ela serve, você vai ver que sentença matemática usa sim, e muito. Aí, mesma coisa, pergunta é igual. Total, tiro o que eu sei, sobra o que eu não sei. 24 menos 18. Algoritmo. 24 menos 18. E aí você vai assistir a aula lá, né? 14. 14 menos 8, 6. 1 para tirar 1, 0. 6. Desculpa. E aí a resposta do meu problema. Tinha 6 lápis. Tinha 6 lápis, ganhei 18 e fiquei com 24. Então, quantos lápis eu tinha? Tinha 6 lápis. Ok? Então, o último tipo de problema que a gente tem nesse campo aditivo, né, de adição e subtração, é a ideia de comparação. Na ideia de comparação, eu já tenho que partir do pressuposto que eu só posso comparar 2 situações diferentes. Eu preciso de 2 situações para poder comparar. Não posso comparar eu comigo mesma, ok? Então, vamos lá. Maria tem 7 figurinhas e Jorge tem 21 figurinhas. Então, vamos ver. Dessa vez eu vou fazer quantas caixinhas? Eu não tenho 2 pessoas? Então, eu vou fazer 2 caixinhas. Eu vou fazer a caixinha da Maria e a caixinha do Jorge. Maria tem 7 figurinhas. Então, a caixinha da Maria vai ter 7 figurinhas. E Jorge tem 21 figurinhas. A caixinha do Jorge, se a caixinha do Jorge tem 21,
A caixinha dele é maior ou menor? Maior, não é? Ah, tudo bem. Então, a caixinha do Jorge tem 21 figurinhas. Ok. O que eu estou comparando aqui? O que está diferente dessa caixinha para essa caixinha? O que está de diferente? Esse pedaço aqui, não é? Ó, esse é o pedaço que está diferente da caixinha da Maria para a caixinha do Jorge. Esse pedaço é o que eu quero saber. E aí, qualquer pergunta que você fizer vai ser esse pedaço diferente. Então, vamos lá. Sentença matemática. Que situação eu tenho aqui? A mesma que eu tinha antes. Olha, pedaço, pedaço, total. Se eu juntar o 7 com alguma coisa que eu não sei, eu vou chegar no total. Total menos o que eu sei, sobra o que eu não sei. Ué, mas isso é igualzinho o outro. É igualzinho o outro. Tá vendo? Só tem duas situações. Ou eu sei o total e quero saber uma parte, ou eu sei a parte e quero saber o total. Não existe outra situação. Então, vamos lá, vamos acabar de resolver aqui, ó. Algoritmo. Algoritmo 21 menos 7. Desmancha, não empresta, desmancha. 11 menos 7, 4, 1, 14. Então, minha resposta aqui, 14. Qualquer pergunta que você fizer, a resposta vai ser 14. Então, quanto Jorge tem a mais que Maria? 14. Quanto Maria tem a menos que o Jorge? 14. Quanto Maria precisa juntar para ficar com o número de Jorge? 14. Quanto Jorge precisa perder para ficar igual a Maria? 14. Qualquer pergunta que você fizer num problema de comparação, a resposta é esse pedacinho aqui. E aí as pessoas começam a fazer uma coisa tão complicada que parece que cada pergunta é um problema diferente. Se eu perguntar quem tem mais, é um problema. Se eu perguntar quem tem menos, é outro problema. Se eu perguntar quanto ela tem que juntar a mais, é outro problema. Se eu perguntar quanto ele tem que perder, é outro problema. Não. A hora que eu organizo as minhas informações e monto o meu esquema, a resposta é sempre a mesma. Qualquer pergunta que você fizer no problema de comparação, o resultado vai ser essa parte da caixinha, tá? Viu como fica fácil? Simples assim, simples. E aí esse problema cai naquele mesmo esquema de total e parte. Então, volto a falar. Eu só tenho, aqui ó, voltei até com os mesmos papéis para a gente poder ver. Eu só tenho duas situações. Deixa eu comparar aqui, ó. Eu só tenho duas situações nos problemas de adição e subtração. Ou eu sei o total e quero saber uma parte, ou eu sei as partes e quero saber o total. O problema de comparação, eu sei o total maior e quero saber uma parte. É uma situação que eu já tenho. Não existe outro tipo de problema. Ok? Viu como fica fácil quando a gente entende, quando a gente esquematiza? Então, entender problema significa pegar as suas informações, organizar e resolver. Só isso. Localizar a pergunta. Quando eu localizo a pergunta, eu sei que caminho eu tenho que fazer. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei para onde eu tenho que ir. Certo? Na próxima aula, vamos falar sobre os problemas de multiplicação e divisão. Ok? Te espero na próxima aula. Beijo e até lá. Matemática não é bicho-papo.